Salmos de número 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levou cativo, ou nos levaram cativo, nos pediam canções. E os que nos oprimiam queriam que estivéssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico de Sião em uma terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, e que a minha língua fica colada no céu da minha boca. Se eu não me lembrar de ti, e se eu não proferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, o Senhor Deus traz uma palavra aos nossos corações esta manhã sobre as armas espirituais que nós devemos usar para vencer as batalhas da vida. Os irmãos perceberam que nunca houve uma geração tão preparada profissionalmente do que a nossa. Eu trabalhei há muitos anos atrás, isso tem mais de 15 anos, eu trabalhei na portaria de uma empresa, bem mais de 15 anos, e naquela época aparecia 50, 100 currículos para o mesmo cargo. Você hoje vê a meninada, os meninos, tudo novo, você olha assim, parece um adolescente, mas já são médicos, são advogados, são doutores. E o que eu percebo é que nós somos uma geração preparada de um lado e despreparada do outro. Nós somos a geração mais doente emocionalmente. A geração que tem mais problema psicológico é a nossa. A geração mais deprimida, que tem mais síndromes, que tem mais fobias, é a nossa. A geração que tem mais problema espiritual também é a nossa. Então, de um lado estamos ganhando e de outro lado estamos perdendo. Estamos prosperando de um lado e estamos tendo problema do outro. O texto que nós lemos aqui, eu vou falar de algo específico, pastora Juliana, esta manhã, é de um cativeiro. Israel foi levado para um cativeiro. Os motivos são muitos. Muitos. Mas eu nem vou falar dos motivos do cativeiro, porque são muitos. Mas certo é que Judá, em especial a cidade de Jerusalém, foi tomada e destruída, invadida 3 vezes, destruída completamente, muro, portas e templo. Toda a nobreza da cidade foi levada e a cidade, a Bíblia diz que passou a ser uma miséria. Passou a viver em miséria. Uma cidade que era deslumbrante, que era visitada por todo mundo. E agora, essa cidade perdeu uma guerra. Essa cidade perdeu uma. Vamos lá? Esta cidade perdeu uma. Então, com a espada, eles já estavam liquidados. O exército de Israel não foi páreo para o exército da Babilônia. As armas de Israel não conseguiram contra as armas de Babilônia. Israel vai para o cativeiro. Quando eles chegam no cativeiro, que é Babilônia, é outro império, é outra lei, é outro povo, é outro costume, é outro Deus, totalmente diferente. Quando eles chegam lá cativos, a Bíblia diz que às margens do rio da Babilônia, eles se assentaram e eles choravam, lembrando de Jerusalém, lembrando de Sião. E agora eles cometem uma loucura. Eles cometem uma coisa que é quase insana. Porque tudo que sobrou para Israel, tudo, foram as harpas. O que sobrou para Israel? Vamos lá, o que sobrou para Israel? Por que as harpas? Porque as armas foram tomadas. O exército foi aniquilado. Só que a harpa, para o inimigo, pastor Daniel, a harpa não era um perigo.
Quando ele viu as harpas dos israelitas, ele disse, não, as harpas vocês podem levar. Vocês só não podem ir armados. A harpa está liberada. Então eles chegam em Babilônia com a harpa. Quando eles chegam em Babilônia com a harpa, eles estão em outro lugar, eles estão cativos. Eles estão passando por uma pressão, por uma opressão. Eles estão sendo fadigados. E agora eles começam a perder a segunda guerra. Eles já tinham perdido a guerra com a espada. Agora eles começam a perder a guerra no louvor, na adoração, no espiritual. E eles vão nos salgueiros e dependuram as harpas. Por quê? Porque os babilônios têm uma função. E a primeira dela é nos calar. A função do babilônio é nos... Vamos lá? A função do babilônio é nos calar. Escute o que eu vou dizer para os irmãos, você pode anotar isso. Esse mundo vai fazer de tudo para nos calar. Serão aprovadas leis ainda. Se não foi, vai ser, e muitas, para nos calar. Vai chegar uma hora que todo tipo de barulho que nós fizermos será incômodo. Vai chegar um momento que você não vai poder falar da tua fé publicamente. Se você quiser cantar, alguém vai se incomodar. E você agora vai estar no departamento de trabalho e você vai citar o nome de Jesus e as pessoas vão dizer, aqui não é igreja. E você vai querer colocar um hino, o vizinho pode colocar o funk falando todo tipo de palavrão. Ninguém chama a polícia, ninguém avisa, ninguém denuncia. Se você colocar um louvor na tua casa, alguém vai bater no teu portão e vai dizer, desliga porque está me chateando. Porque a função de Babilônia é nos calar. Satanás sabe, vocês viram aqui na hora do louvor, o inimigo sabe o que acontece quando um povo está de mãos levantadas dando glória ao nome daquele que está sentado no trono. O inimigo sabe que quando esse povo reage, quando esse povo fala, os céus se abrem. A Bíblia diz muitas vezes que no louvor Deus deu livramento de morte. No louvor Deus curou. No louvor Deus abriu portas. E nesta manhã o Senhor Deus está dizendo para mim e para você, ainda que esteja no cativeiro, ainda que esteja porta fechada, família com problema, ainda que você entrou aqui nesta manhã dizendo, pastor, eu estou abalado, eu estou sendo pressionado, eu estou sendo oprimido, ou talvez você entrou aqui até deprimido, com problema emocional, psicológico, financeiro, familiar, mas um conselho eu lhe dou, e eu quero que você me ajude dizendo para o teu irmão, não dependure a tua harpa. Não dependure a tua harpa. Se você pendurar a tua harpa na Babilônia, espada você já está sem. Você, lá no cativeiro não tem espada. No cativeiro a gente só vence com louvor, com oração e com armas espirituais. Eu quero que você levante comigo as suas mãos esta manhã, bem alto assim. Você acredita que no teu glorificar, você acredita que no tanger da tua harpa, você acredita que enquanto você glorifica a Deus, a enfermidade que está perseguindo a tua família vai embora pelo poder da adoração? Você acredita que enquanto você glorifica a Deus, a depressão que quer tomar o teu emocional e o teu psicológico, ela pode ir embora? Você acredita que quando você dedilha a tua harpa, Deus não te dá blasfêmia, Deus te dá salmos. Deus não te dá palavras de murmuração, Deus te dá palavras de louvor. Cuidado para não pendurar a tua harpa, você vai mudar a fala, você vai mudar o diálogo. Você vai ficar à margem de um rio assentado, chorando, lamentando a vida, sendo como todo e qualquer outro cativo. O crente enfrenta a prova diferente. Um minuto só para me explicar isso aqui. O crente enfrenta a prova diferente do mundo inteiro. Pastor, nós somos superiores? Não, somos diferentes. Tem algumas situações da vida que as pessoas, para se sair de uma angústia, ele vai para o álcool. O outro, para sair de uma raiva, de uma ira, de um problema emocional, ele vai para a droga. O outro vai além. O outro acha que deve tirar a vida. O outro acha que deve se matar. O outro acha que deve se vingar. O outro acha que deve bater. O outro acha que deve brigar. E quando você olha para um cristão, passando pela mesma coisa que o outro está passando,
ele diz: essa não é minha arma. Não é assim que eu vou agir. Passei uma semana difícil, mas eu vou me levantar neste domingo de manhã. E eu vou usar minhas armas espirituais. Eu vou louvar aquele que resolve os meus problemas. Eu vou glorificar o nome daquele que na segunda-feira já pode ter deixado uma porta aberta para mim entrar. Eu vou louvar o nome daquele. Você agora sim, levanta as mãos. Eu fiz isso para não te cansar. Segure bem alto as mãos levantadas. Bem alto. O cativeiro pode durar mais. O cativeiro pode doer mais quando a harpa está pendurada. Eu vou te dar um conselho de Deus esta manhã. Ainda que você não esteja entendendo nada, não pare de glorificar a Deus. Não pare de servir a Deus. Pastor, mas eu não estou entendendo. Você não tem que entender, porque se você entender tudo, não, você não é Deus, você não é onipotente, você não é onisciente, você não é presciente, você não vai conseguir entender tudo. Mas lá na Babilônia alguém vai te pressionar e vai te humilhar se você pendurar a tua harpa. E sabe como que eles vão nos humilhar? Cante agora. Canta aí uma canção de Sião. Fale agora do seu Deus. Cante um hino do céu. E aí nós vamos com a harpa dependurada dizer: como cantaremos, como exaltaremos, como bendiremos. Mas quando você está com a harpa na mão, você pergunta para o inimigo: é agora que você quer que eu canto? Porque o louvor está preparado. Levanta as mãos só quem está preparado para louvar. Levante as mãos ao céu só quem tem harpa nas mãos. Deus me trouxe esta manhã para te dizer que o lugar da harpa não é no salgueiro. O lugar da harpa é na mão do salmista. O lugar da harpa é na mão do arpista. Por um minuto levante as suas mãos e glorifique a Deus. Porque Deus está dizendo: eu vou trabalhar nesse cativeiro. Eu vou trabalhar nesta casa. Eu vou trabalhar neste matrimônio. Eu vou trabalhar dentro desta empresa. Eu vou trabalhar na causa que você precise que eu trabalhe. Irmãos, tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são espirituais. Saul tinha um exército invejável. Lança, flecha, arco, escudo, espada. Mas ele sofreu um tormento maligno. O homem da espada resolveu? E o da flecha? E o do arco? E o da lança? E o do escudo? Ninguém resolveu. E atormentado ele disse: eu preciso de alguém que toque harpa. Mas Saul disse: não, o problema aqui é espiritual. Eu preciso de paz. Eu preciso de algo que afaste essa presença ruim quando ela vier. Davi, até então, não tinha derrubado nem um gigante. Davi não tinha habilidade. Davi tinha inspiração. Esse é o problema que eu estou vendo nas pessoas. Pessoas habilidosas sem inspiração. Nós estamos tendo um problema. Um problema que eu não vi aqui essa manhã. Os irmãos perceberam o nível do louvor aqui essa manhã? A igreja louvando a presença de Deus, pessoas chorando, pessoas falando em línguas. Isso é bom ou não? Irmãos, eu prego há mais de 20 anos. Eu conheço, nem sei quantos lugares eu conheço. Mas tem lugar que é só performance. O som é perfeito. A voz é perfeita. Os músicos são perfeitos. A iluminação é perfeita. E não é proibido. Mas quando você procura inspiração. Porque o que resolve, escute, não é a marca da guitarra. A marca da guitarra é importante. A marca da bateria, a marca do microfone, a qualidade da caixa, tudo isso é importante. Mas se não tiver unção, Satanás não tem medo de som. Satanás não tem medo de voz. Satanás não tem medo de mármore, de granito, de iluminação. Não, Satanás não tem medo de dinheiro guardado no caixa da igreja. Satanás tem medo de um arpista. Que quando começa a louvar a Deus,
é tão forte para ele que ele diz: eu não consigo ficar no mesmo ambiente que esse adorador. Eu não consigo dividir o ambiente com essa pessoa. Mais do que a habilidade e a inspiração. E Deus está te dando unção esta manhã. Unção esta manhã e autoridade para resolver coisas espirituais, de forma espiritual. Porque tem ferramentas que você tem que não vão resolver. Pastor, mas eu li, eu estudei, eu sei. Deus diz: não, mas é espiritual, não resolve. Pastor, mas eu sou médico. Você pode ser médico, se a doença for espiritual, você cura? Você nem acha. Você nem acha ela. Você dobra o paciente, põe ele na ressonância, na tomografia. Eu não sei onde está. Agora, se for espiritual, o espiritual acha. A Bíblia diz que o espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Sabe o que eu percebo, irmãos? Que a gente não pode perder esta questão de espiritualizar. Tem uma nova ideia vinda dizendo: os crentes espiritualizam tudo. Espiritualizamos mesmo. É por isso que nós oramos para viajar. Orar para viajar para quê? Eu tirei carta. Eu tirei carta, eu sei dirigir, mas eu não tenho a direção. Eu sei dirigir, eu conheço a placa, eu conheço a estrada, mas eu não sou Deus. Eu preciso de alguém que me guia. Eu preciso de alguém que me leve. Pastor, esse negócio de chegar no culto, levantar a mão, chorar, falar em língua, precisa disso não. Deus, o culto a Deus é um culto racional. Não, não é racional. Você é frio. Quer que eu prove que você é frio? Fique do mesmo jeito que você está aí quando o teu time estiver jogando. Porque você é racional. E o racional não precisa gritar. O racional não precisa vibrar. Por isso que os tradicionais não gostam de mim. Eu tenho um problema com a igreja tradicional, porque eu represento a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E eu bato pesado nisso. Eu não vou nunca deixar de crer no que eu experimentei. Nunca. Eu fui pregar no Paraguai, um senhor me parou e disse assim: o senhor sabia que falar em línguas não existe mais? Eu perguntei para ele: o senhor fala? Ele disse: não. Eu disse: então como que o senhor pode dizer que não existe? Quem pode dizer que se existe é eu que falo. O senhor está falando de uma coisa que o senhor conhece na teoria, e eu estou falando de uma que eu conheço na prática. Vou falar qual é o problema do senhor. O senhor não tem nada contra as línguas estranhas. O problema é que o senhor não consegue crer. O senhor não consegue acreditar. O senhor materializa as coisas espirituais. O senhor quer trazer para o mundo físico o que é espiritual. E o sobrenatural e a unção não é natural. Pastor, como pode um rapazinho chegar a tocar uma harpa? É só uma música. Como pode alguém tocar uma harpa e um demônio sair? É claro que tem. É espiritual. Pastor, num louvor desta manhã, irmãos, você não tem noção o que aconteceu essa manhã enquanto a gente cantava. Deus anulou decretos do inimigo contra nós. Sepulturas fecharam, demônios fugiram, laços foram cortados. Nós fomos fortalecidos enquanto glorificávamos a Deus. E Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer que o combate espiritual se vence espiritualmente. Você já percebeu que tem causa na justiça que você pagou o melhor advogado e não resolveu? Você procurou o melhor médico e não foi curado? Você já percebeu que você foi lá, conversou com o vizinho, fez um boletim de ocorrência, ele não mudou? Você percebeu que tem causas na tua vida que toda ferramenta humana você já usou? Você usou tua inteligência, você usou suas conexões, você usou suas influências e não resolveu. O que é espiritual. E o que é espiritual tem que se resolver espiritualmente. Irmãos, o espírito do tormento, ele não veio sobre a vida de Saul, não. Ele tenta vir até hoje. Atormentar as famílias, atormentar o casal, atormentar as crianças, atormentar você no trabalho para você não ter paz no trabalho, atormentar você para você não ter paz dentro da tua própria casa, atormentar você para você não conseguir viver em paz com seus parentes, com seus amigos, com a sua família. Mas se a sua harpa não estiver no salgueiro, Deus vai te dar um salmo esta manhã. Deus está dizendo assim: quando você colocar em ação aquilo que eu te dei, o inimigo não vai resistir.
Você acredita que o inimigo vai sair? Vou dar um exemplo. Cai uma pessoa com problemas espirituais. Eu vou dar dipirona para ela? Eu vou dar um Rivotril para ela? O problema dela é espiritual. Eu vou dar para ela um chá de maracujá? Eu vou dar para ela um chá de cidreira? Não. Eu vou repreender aquele espírito. Pastor, mas como pode? Se é um espírito, como te ouve? É espiritual. As pessoas que não têm fé não acreditam no que é espiritual. Por isso eles sofrem. Eles sofrem com o tormento. Eles sofrem com coisas que podiam ser resolvidas e não são. Coisas que poderiam estar sanadas e não estão. Porque tudo para ele é lógico. E eu vou falar aqui para os irmãos sem medo de errar. Não existe uma geração mais lógica do que a nossa. A nossa espiritualidade está decrescendo, irmãos. A nossa fé está diminuindo. Nós estamos crendo menos. Nós estamos acreditando menos. Nós estamos ficando mais robóticos. Sabe? Nós estamos ficando meio que mecânicos. Nós não podemos perder a nossa essência. Não, nós somos da fé. E a fé é a certeza de quê? Das coisas que se vê? Não, se vê não é fé. A fé já começa, a fé já é uma loucura para muitos. Como que eu vou crer no que eu não vejo? Eu só acredito no que eu vejo? Não, então não é fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. E nesta manhã, Jesus está dizendo que nós vamos vencer batalhas espirituais de forma espiritual. Quem acredita nisso? Você acredita que nesta manhã batalhas espirituais serão vencidas? Coisas que você já tentou com argumento, com palavras, você já usou todas as ferramentas que poderia usar e não resolveu. Deus está dizendo no toque da harpa do salmista: o espírito maligno vai se retirar.